O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Os babilônicos faziam o seu próprio direito. Nós agimos como nós queremos, nós temos as nossas regras, não respeitamos a opinião dos outros e assim eles estavam marchando. A descrição do exército babilônico é tremenda aqui no verso 8. Fala que os cavalos são como leopardos, como lobos, como águia. Diz no verso 9, todos eles vêm fazer violência. O rosto suspira por seguir avante, quer dizer, eles querem mais e mais. Reúne os cativos como areia, escarnecem dos reis que eles dominam, fala aí do verso 10, que nada pode resistir para eles, e eles vêm, verso 11, como o vento, e olha, o final do verso 11, eles se fazem culpados. Quer dizer, por conta de toda essa violência que eles estão usando, Deus os levantou para cumprir um propósito, mas eles gostaram de ser chicote, e estavam usando de extrema violência contra as nações. Eu, quando era adolescente, ganhei do meu pai uma coleção chamada Tesouro da Juventude. Eu não sei quem lembra desse livro, dessa época. Vocês não eram nem nascidos quando, naturalmente, isso foi publicado, não é? A não ser algumas cabecinhas brancas que eu estou vendo aqui. E nesse livro contava a história dos povos antigos e tinha um capítulo sobre os caldeus, sobre os babilônicos e o Império Babilônico na Antiguidade. E eu me lembro de uma gravura de um soldado caldeu babilônico com o pé no pescoço do soldado que ele tinha vencido e ele arrancando com a mão a língua, né? Arrancando a língua do soldado vencido, para mostrar a crueldade desses soldados. A máquina militar dos babilônicos era invencível, era cruel, era focada, e por isso eles estavam dominando o mundo conhecido da época, e eles estavam marchando contra o povo de Deus. Daí o desespero de Abacuque, né? E Abacuque estava ao mesmo tempo vendo a fraqueza espiritual de Israel, seria uma presa fácil desses soldados, mas eles se faziam culpados, porque, final do verso 11, que o poder deles, que o Deus deles era o poder. Eles não temiam a Deus, eles tinham deuses, muitos, mas na verdade eles adoravam o poder, é isso que eles queriam, poderio mundial, e se tornavam culpados, porque somente Deus é o Senhor de todas as coisas. O projeto babilônico de dominação era uma afronta ao próprio Deus. Então, no tempo de Deus, Deus haveria de destruí-los, mas ele não disse isso ainda a Abacuque. Ele só está dizendo a Abacuque, a solução, você está pedindo, Abacuque estava orando a Deus, dizendo, Deus, olha a situação do povo, o teu povo está desse jeito, e agora está vindo uma nação contra nós. Resposta de Deus, Abacuque, sou eu que estou trazendo essa nação. E ela está vindo como juízo contra vocês, e vocês não vão poder resistir. E aí vem a segunda oração de Abacuque. Ele entendeu, mas isso levantou uma outra pergunta. Verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício a sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Veja, na primeira parte aqui da segunda oração de Abacuque, ele entendeu o propósito de Deus. Então, a primeira crise ele venceu, ele entendeu o que é que Deus ia fazer. Ele diz no verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Tu és o Deus eterno com quem temos uma aliança.
Nós vamos ser invadidos, nós vamos ser conquistados, mas nós não seremos extintos, nós não morreremos, porque Tu és o Deus eterno, Tu és o nosso Deus. Nós vamos passar por essa dificuldade, mas a nação de Israel não vai ser extinta, ela não vai deixar de existir como alguns das nações que a Babilônia tomou, porque o Deus de Israel é o Deus eterno. Aí ele reconhece o que é que Deus está fazendo. Veja a metade do verso 12. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Esse povo aqui são os babilônicos. Deus levantou esse povo para executar juízo, para castigar as nações ímpias, inclusive o seu próprio povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Deus levantou a Babilônia para servir de disciplina, para disciplinar Israel, o seu próprio povo, que estava afastado de Deus, do Deus que é a rocha, o Deus que é eterno. Aí ele entendeu isso, ele entendeu que o que ia acontecer era a disciplina de Deus, foi o caminho de Deus. Ele tinha orado: Senhor, a situação de Israel está difícil, quem sabe ele pediu um avivamento. E a resposta de Deus é: não vou dar avivamento não, eu vou disciplinar vocês. Eu vou castigar vocês pelos pecados de vocês. Abacuque entendeu isso, mas entendeu que a rocha, o Deus eterno, era o Deus deles, e que, portanto, eles não morreriam, não seriam extintos, apesar de todo o sofrimento. Mas aí, isso levanta uma outra coisa na cabeça do profeta. Verso 13, ele fala que Deus é tão santo, que ele não pode nem ver o mal, não é? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Aí ele pergunta: por que que o Senhor tolera os babilônicos? Por que que o Senhor tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Outra vez o problema de Abacuque é o silêncio de Deus. Por que que o Senhor vai deixar a Babilônia destruir ou invadir o teu povo? Por pior que nós estejamos, nós ainda somos o teu povo. E os babilônicos, eles são ímpios, eles adoram outros deuses, são imorais, são violentos, são corruptos. Como é que o Senhor usa o ímpio para realizar os seus planos? E essa é uma pergunta que a gente às vezes faz também, não é? A gente vê o ímpio prosperando, a gente vê aqueles que não temem a Deus ganhando poder, posição, prosperidade aqui nesse mundo, são saudáveis, se divertem, multiplicam filhos, adquirem propriedades. A gente diz: mas Deus, como é que o Senhor faz um negócio desse? E às vezes Deus usa os ímpios para realizar os seus planos, como aqui, Babilônia. Quem levantou a Babilônia foi Deus. Foi Deus que levantou, como Ele hoje levanta nações, reis e poderes para realizar os seus propósitos no mundo. O problema é que a gente não entende o que é que Deus está fazendo, porque isso não está revelado. Isso faz parte da providência de Deus, que nos é oculta e misteriosa. Nós não sabemos por que determinadas coisas acontecem, por que determinadas nações são elevadas e por que outras são abatidas. Nós não entendemos. Na nossa vida diária tem acontecimentos que a gente fica sem saber o porquê. Por que isso aconteceu? É o Deus da providência que guia a história conforme o seu plano que Ele não nos revelou. Ele nos revelou os pontos principais. Ele nos ama, nós temos uma aliança com Ele, Cristo é o nosso mediador, nós temos o perdão de pecados em Cristo, nós temos a vida eterna, Cristo voltará, julgará o mundo, quando então todas as coisas serão explicadas, e nós viveremos com Cristo no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mas entre o agora e isso, existem muitas coisas acontecendo que a gente não sabe. E a pergunta de Abacuque é essa: por que o Senhor tolera essa nação que é muito pior do que nós, por piores que nós sejamos? Crises, questões, dúvidas, o velho problema do mal, não é? Por que que Deus permite o mal? E às vezes até por que Ele usa gente má para a execução dos seus propósitos? Não, eu creio que todo crente verdadeiro já se perguntou sobre isso, não é? E às vezes a resposta é: não sabemos. Porque a Bíblia não diz. Por que o Senhor fica calado? É a dúvida de Abacuque aqui. Porque o Senhor silencia quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E aí Abacuque, do verso 14 até o verso 17,
como que para mostrar a Deus a violência dos babilônicos, descreve a conquista em termos de uma pescaria. O rei da Babilônia é como um pescador que está lançando a rede e pescando homens e nações e trazendo para si. Verso 14, por que é que o Senhor faz os homens como peixes do mar, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol. Veja, ele compara o rei da Babilônia a um pescador, não é? Que agora está usando o anzol. Aí ele menciona no verso 15, a rede de arrastão e a rede varredora. E ele diz, ó Deus, olha que argumento aqui de Abacuque, o cabo é bom de argumento. Ele diz para Deus, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. É como se ele dissesse assim, Deus, quanto mais o rei da Babilônia prospera, mais ele vai adorar os seus deuses, porque ele está pensando que isso tudo que ele está conquistando é por conta dos deuses dele. É o que acontece hoje em dia, quando uma pessoa faz uma promessa a Deus, está doente, né, e faz uma promessa a um santo, né, Santo Antônio. Santo Antônio é o casamenteiro, né? Então, uma moça, né, que está meio desesperada, ela faz uma promessa a Santo Antônio. E aí, de repente, aparece um príncipe encantado, ela casa, a quem ela vai agradecer? Santo Antônio, mesmo que Santo Antônio não fez nada, não pode, esses santos não fazem nada, foi Deus que fez. Mas aí, quando a pessoa é abençoada por Deus, ela vai agradecer ao seu Deus predileto. E é o que acontece com o rei da Babilônia, está dizendo aqui Abacuque, ele vai queimar incenso à rede, porque vai achar que foi o seu poder que conquistou todas estas coisas. E aí Abacuque pergunta, é isso que o senhor quer? Que quanto mais Nabucodonosor conquista, mais idólatra ele se torna. Ele mais vai se levantar contra o Senhor. E Abacuque está realmente em crise, não é? Aí ele diz, verso 17, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Que situação do profeta, não é? Sem entender os caminhos de Deus, Deus silencioso, quando Deus responde, a resposta não é o que ele quer, o problema do mal é levantado, a situação está difícil, então ele toma uma decisão, capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui está a resposta da fé. Embora a fé de Abacuque não tivesse esclarecida, mas ainda assim era suficiente para ele descansar. Eu orei, agora eu vou esperar a resposta. E é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente não somente tem que orar, mas a gente tem que esperar a resposta. Tem que vigiar. Ele aqui usa a figura de um vigia no alto de uma torre, de uma muralha, de uma cidade fortificada, que fica olhando no horizonte para ver se aparece algum mensageiro ou alguém trazendo alguma notícia. Abacuque resolveu ficar na torre de vigília e esperar a resposta de Deus. O que é que Deus, ele diz aqui, não é? O que é que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa? Ele não desistiu. Infelizmente, o que é que acontece com muita gente que às vezes entra na igreja, começa a participar? É uma ilusão, não é? Muita gente entra na igreja iludido, pensando que vai ter todas as respostas e que Deus é um Deus previsível e que você pode manipular a Deus. Se você fizer determinados sacrifícios, se você fizer determinadas campanhas, se você declarar para Deus, ou se você determinar alguma coisa para Deus, Deus é como algo ou alguém que você pode manipular, mas Deus aqui aparece como alguém que você não pode manipular, a quem você não pode dar ordens, um Deus que é livre e soberano, que age de acordo com sua vontade e o seu querer. Você não manda em Deus, e nem sempre você vai compreender os caminhos de Deus, e é isso que faz Deus o que Ele é. Os deuses criados pelos homens são completamente previsíveis e domináveis, controláveis. Os deuses antigos da mitologia grega, das religiões de mistério, do Império Romano, todos esses das religiões pagãs que existem hoje, são deuses feitos à imagem e semelhança do homem.
Mas o Deus da Bíblia, Ele é o Senhor soberano, Criador de todas as coisas, muito maior do que nós. E nós não pretendemos, não podemos pretender conhecer a Deus. Nós somos criaturas limitadas, subjetivas, pecadoras, que não têm conhecimento dos fatos, e às vezes a gente julga Deus, a gente reclama de Deus, a gente acha que Deus está fazendo a coisa errada, como Abacuque aqui, né? Que absurdo. Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz, não é? Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Aqui é um lugar onde a palavra ainda cura e transforma.